2 semanas antes do nosso aniversário de casamento, Bruno me chamou para conversar. Disse que estava com muito trabalho, que o projeto do trimestre estava atrasado, que ia ser impossível viajar naquele mês, que a gente precisava adiar. Engoli a decepção. Disse que tudo bem, que a gente remarcava. Ele agradeceu. Disse que ia compensar depois. 2 semanas depois, uma foto apareceu numa rede social de um amigo em comum. Era do lugar exato onde a gente ia viajar. Bruno estava na foto. Não estava comigo. Meu nome é Karina. Tenho 38 anos, sou advogada, e era casada com Bruno há 9 anos. Tínhamos o hábito de viajar no aniversário de casamento desde o começo. Não sempre para lugares caros, mas sempre para algum lugar. Era uma tradição que os dois valorizávamos, ou que eu achava que os dois valorizávamos. Naquele ano, Bruno tinha sugerido o destino com meses de antecedência. Tinha pesquisado hotéis, tinha falado com entusiasmo sobre o que queríamos fazer lá. E 2 semanas antes, tinha cancelado com uma história de trabalho que eu tinha aceitado sem questionar. A foto do amigo em comum apareceu numa sexta-feira à noite. Fiquei olhando para a tela por um tempo longo. O lugar que Bruno tinha pesquisado com entusiasmo. O hotel que ele tinha sugerido. O destino que era nosso, com outra pessoa. A foto era pública, postada pelo amigo numa conta aberta, marcando o lugar com localização. Bruno aparecia em segundo plano, levemente desfocado, mas reconhecível para quem o conhecia. Do lado dele havia uma mulher que eu não conhecia. Salvei a foto. Fechei o celular. Bruno estava no quarto assistindo televisão. Entrei, sentei do lado. Assisti uns 10 minutos sem dizer nada. Depois disse boa noite e deitei. Não dormi. Fiquei olhando para o teto pensando na conversa de 2 semanas antes. O projeto atrasado, o trabalho acumulado, a impossibilidade de viajar naquele mês. Tudo construído para que eu ficasse em casa enquanto ele ia para o lugar que tinha escolhido para nós dois, com outra pessoa. A crueldade específica daquilo ficou comigo por um tempo. Não era só a traição. Era o uso da nossa tradição como cenário para outra coisa. Nos 2 dias seguintes, fiz o que precisava ser feito com a frieza que a situação exigia. Enquanto Bruno estava no trabalho na segunda-feira, fui ao carro e peguei o celular que ele às vezes deixava carregando no console. A senha eu tentei 2 vezes antes de acertar. Fui direto para as fotos. Havia um álbum com fotos da viagem. Mais fotos do que a que tinha aparecido na rede social do amigo. Fotos de restaurantes, de passeios, de momentos que contavam uma história de 2 dias inteiros naquele lugar. O lugar que era para ter sido nosso. Guardei o que precisava guardar. Fechei o celular. Conversei com minha advogada naquela tarde. Organizei o necessário. Na terça-feira à noite, estava pronta. Quando Bruno chegou do trabalho na terça-feira, o jantar estava na mesa como sempre. Jantamos. Ele contou sobre o dia. Depois do jantar, com a mesa ainda posta entre nós, peguei o celular e coloquei na mesa com a foto do amigo em comum aberta na tela. Bruno olhou para a foto. Não disse nada ainda. Deslizei para a próxima foto. Uma das do álbum do celular dele. E para a próxima. E para a próxima. Bruno ficou olhando para cada uma em silêncio. Quando levantou os olhos, havia uma expressão que eu reconheci. Não de surpresa, mas de alguém que percebe que o cuidado que teve não foi suficiente. Disse apenas: "Você cancelou nossa viagem de aniversário para ir ao mesmo lugar com ela." Ele não respondeu. "Você pesquisou o destino, sugeriu o hotel, falou com entusiasmo por meses, e 2 semanas antes cancelou com uma história de trabalho." Silêncio. Esse lugar era nosso. Você escolheu usá-lo assim. Bruno fechou os olhos. Quando tentou falar, levantei a mão. "Não precisa explicar as fotos. Me conta há quanto tempo." A resposta veio devagar e foi longa. Quando terminou, disse apenas: "Obrigada por ser honesto agora. Devia ter sido antes." Me levantei. Fui para o quarto. Bruno foi embora naquela semana. A separação foi conduzida pelos advogados. Havia uma vantagem profissional em conhecer o processo por dentro. E eu usei essa vantagem sem hesitar. O que fica dessa história não é a raiva.
É aquela sexta-feira à noite com a foto na tela do celular. O lugar que Bruno tinha sugerido para nós. O hotel que tinha pesquisado. O destino que durante meses foi nossa viagem de aniversário, usado como cenário para outra coisa. Há traições que doem pela traição. E há traições que doem pela escolha específica do que foi usado para trair. Essa foi a segunda. Ele não escolheu qualquer lugar. Escolheu o lugar que era nosso. E isso, para mim, disse mais sobre onde ele estava com o nosso casamento do que qualquer conversa que poderíamos ter tido. Aprendi nessa história que quando alguém cancela algo importante com uma história que soa razoável, vale a pena prestar atenção no que acontece no período em que aquilo estava planejado. Às vezes o cancelamento não é adiamento, é substituição. Obrigada por ter ficado até aqui.